Então, bom dia a todos, meu nome é Humberto, fiz um trabalho conjunto com a professora Laila e com o professor Vanderlei também, lá da Universidade Federal Fluminense. Então, vou começar a minha fala colocando um contexto, né? Qual é o tema do nosso encontro aqui, né? É justamente a questão das interfaces entre pesquisas e sala de aula. Então é nesse contexto que se insere a minha fala. Então você tem a sala de aula e a pesquisa, e como a gente pôde perceber desde a palestra de abertura, né, existem questões sobre essa conexão entre pesquisa e sala de aula. Existem pesquisadores em educação matemática, por exemplo, o Gilbert, que é um conceituado educador matemático, que nesse artigo ele coloca que, em princípio, você não deveria esperar que a educação matemática conseguisse resolver os problemas, certo? Então é como se tivesse educação matemática pura e educação matemática aplicada. Então ele diz que existe, da mesma maneira como você pensa em matemática pura, física pura, tá certo? Uma filosofia pura, uma educação matemática pura que não, em princípio, não quer resolver coisas da escola básica, não quer ser aplicado. Então ele coloca assim, né? Tipicamente numa teoria você tem procedimentos dados em construtos e os pesquisadores em educação matemática pura se centraria na construção desses construtos, ok? Por outro lado, a própria comunidade de educação matemática está reavaliando esse tipo de posição, né? Então esse foi um livro que foi lançado em 2017, que justamente, você pode ver pelo título, né, a desordem da educação matemática, faz uma crítica a como a comunidade de educação matemática está se colocando. Então, por exemplo, eu citei aqui duas frases desse livro. Então ele coloca: por que a pesquisa em educação matemática assume uma realidade tão diferente daquela experimentada pela maioria dos estudantes e professores da escola mundo afora? Ele faz até uma crítica mais incisiva, né? A pesquisa em educação matemática é narcisista pela falta de um objeto concreto. Isso que está falando são educadores matemáticos. A própria comunidade de educação matemática está fazendo uma autoanálise, né? Ele continua: a educação matemática só vê a si mesma, suas próprias expectativas, pressupostos e preconceitos. É um outro movimento que está tentando fazer essa reflexão sobre o impacto que a pesquisa tem na sala de aula, né? Bem, a gente pode tentar fortalecer essa conexão entre pesquisa e sala de aula. Toda iniciativa eu acho que é bem-vinda, certo? Todos os mecanismos que pudessem fortalecer essa relação é bem-vindo. O que eu vou falar aqui hoje é usar como instrumento de conexão forte entre pesquisa e sala de aula o livro didático, tá certo? O livro didático tem uma grande vantagem. Primeiro, ele é um objeto que é familiar ao professor e ao aluno. É um objeto da cultura escolar. Todo mundo tem um livro didático. Ou fala o que é um livro didático. Pegou um livro didático, tá certo? Então é um instrumento que é familiar. E dois, o livro didático ele é sistêmico. Seja do Iapó, que é o Chuí, as escolas vão estar com um livro didático. Só que a postura que eu vou mostrar daqui um pouquinho é que só o livro didático não basta. Você precisa de um bom manual do professor. Então, nessa perspectiva que eu vou continuar a minha fala. Okay? Então, essa perspectiva é a perspectiva do projeto do Livro Aberto de Matemática. Ele é um projeto que é promovido pelo IVA e pelo BNEP, né? E qual é o objetivo? É produzir material didático de forma colaborativa, nas equipes de redação, justamente também para fortalecer pesquisa e sala de aula. Os redatores procuram, as equipes de redação sempre procuram incluir um professor universitário e um professor da escola básica, né, para ter esse diálogo. E a ideia é produzir esses capítulos, esse material, né, esses livros didáticos, que são colaborativos e abertos. Então, colaborativo e aberto significa que as pessoas podem colaborar, né? A gente conta com a colaboração, e aberto no sentido de que tudo que está aqui vocês podem acessar, né? Você pode usar sem pagar nada por isso, você pode modificar, você pode até vender. A única coisa que a gente pede são duas coisas. Primeiro, que você, fazendo o que for com o livro, que você diga que o material original é
do projeto Livro Aberto. E segundo, que se você for vender, for redistribuir, for fazer o que quiser, que faça isso seguindo a licença que a gente está pondo aqui. Tá certo? Bom, como que o projeto Livro Aberto de Matemática está articulando pesquisa em sala de aula? Então você tem várias teorias matemáticas. O que eu vou falar aqui, né, é a questão da semiótica e a questão da metacognição. Né? Bom, semiótica, 30 segundos de semiótica. A gente está usando a teoria de Duval, que estabelece que, ao contrário das outras ciências, matemática é diferente, porque os objetos não têm uma contrapartida física, então você só consegue acessar os objetos matemáticos por meio da representação, e que é importante que as pessoas, né, saibam fazer conversões, transformações dessas representações. Né? O outro ponto é a questão da metacognição, que é cognição da cognição, pensamento do pensamento, conhecimento do conhecimento. Mais do que você ter um conhecimento, é você olhar de cima e ver por que aquele conhecimento é do jeito que está. Por que ele é assim? O que levou ele a fazer assim? O que eu quero com esse conhecimento? Então, é uma análise de uma análise. Né? A questão da semiótica, ela está na base. Então, se você olha, por exemplo, quais são as ideias fundamentais na base, uma delas é a representação. Não está escrito semiótica, mas está escrito na representação. Então, esse documento curricular, ele reconhece representação como uma das ideias fundamentais na matemática. Metacognição aparece, por exemplo, como um dos 5 lados, né, desse modelo pentagonal de Singapura. Observo que dos 1.692 trabalhos submetidos para esse Enem, só existem 3 no título, estou olhando no título, que tratam de metacognição. E 2 são do livro aberto, o outro é no ensino de frações. No caso de representações semióticas, tem 17 trabalhos que tem semiótica no título e tem 27 trabalhos que tem representação no título. Só para vocês terem uma perspectiva de como isso está inserido. Né? Bom, então vou dar exemplos. Né? Frações é um ótimo exemplo para começar, porque você tem várias representações, o modelo circular, o modelo de barras, o modelo linear, né? Mas eu queria chamar a atenção para essa perspectiva metacognitiva da representação. Para mim, uma preciosidade que tem lá num dos capítulos do livro de frações do projeto do livro aberto é esse aqui. Ele diz que uma pizza gigante foi dividida em 12 fatias, disse quanto cada uma das 4 pessoas comeu dessas fatias e pede para ela pintar, escrever por extenso essa fração e escrever usando a notação simbólica. Tá certo? E aí vem a pergunta metacognitiva, né? Qual a representação que gasta menos lápis para você fazer? Tá certo? Uma coisa é você fazer a representação, outra coisa é você ter uma reflexão sobre essa representação. Aí vem a metacognição, né? A outra é, na sua opinião, qual a representação que mais rapidamente ajuda a decidir quem comeu mais e quem comeu menos pizza? Né? E veja, isso não é uma análise a posteriori. As pessoas que conceberam isso fizeram de forma intencional. Você, de forma intencional, coloca um exercício metacognitivo com relação à representação de frações. Ok? E isso está no material do professor. Lá no projeto Livro Aberto, o livro do professor é maior do que o livro do aluno. E tem toda uma sequência de orientações, justamente no sentido de tentar levar o professor, via livro didático, a pesquisa em educação matemática. Certo? Então está aqui, ó. Essa atividade procura mostrar uma das qualidades da notação simbólica matemática, expressar um conceito com economia de escrita. Em geral, as pessoas veem a simbologia matemática como um empecilho, como um erro, como uma coisa que deveria ser evitada. Mas a escrita matemática, ela tem uma grande vantagem, ela compacta, né, na escrita um pensamento que é mais complexo, e isso ajuda. Né? O outro é no capítulo de vetores. Em geral,
que as pessoas associam muito é: um vetor é uma flechinha, vetor é uma flechinha. E aqui a gente fez uma atividade metacognitiva no sentido: será que toda flechinha é um vetor? Ou existem flechinhas que não são vetores? Tá certo? Então, de novo, isso não foi feito uma análise posterior. A gente, de forma consciente, colocou um exercício desse tipo, né? E aí a pesquisa foi muito interessante no sentido de mostrar, por exemplo, em física, né, que o esquema tradicional de representar a intensidade, né, o módulo de um vetor pelo comprimento do segmento orientado não é tão comum fora da matemática. Existem outros tipos de representações, né? E, de novo, isso aqui está explícito para o professor. Então, o professor, uma coisa é você pegar isso aqui, né, e o professor aplica. Outra coisa é ter uma orientação que está dizendo que a gente está querendo fazer um exercício metacognitivo em cima de representações. Então, o manual do professor aqui é fundamental nesse sentido, né? Senão, pode acontecer do professor não perceber. Aliás, tem uma curiosidade que é como que abelhinhas usam representações para representar vetor indicando aonde está o alimento, né? Certo? Bem, no capítulo de projeções, houve uma oficina ontem nesse assunto e eu acho que é o capítulo que de maneira mais intensa faz essa reflexão metacognitiva em representações semióticas. Então a gente começa pedindo para o aluno desenhar aquilo que vê, e esse desenho que ele vai produzir, ele vai analisar ao longo dessa primeira sessão do capítulo, né? Eu observo que é raro, né? Em geral não é costume os alunos produzirem representações. Em geral, o aluno ou vê uma representação ou interpreta uma representação. Talvez por conta do Enem, que você não tem que desenhar nada, né? Essas coisas estão ficando no esquecimento. Olha aqui uma outra joia que eu acho no sentido de representação semiótica e uma análise metacognitiva, né? Que é a segunda atividade. A gente não corrige essa, fez essa, a gente passa para essa e pergunta para o aluno qual que melhor imagem representa o lobo, né? E aí a ideia é mostrar que esse melhor vai depender do que você está querendo fazer com ele, né? Na oficina de ontem, metade polarizou para a fotografia do lobo, metade polarizou para o lobo. E é muito interessante observar como que um grupo conversa com o outro no sentido de que por que você escolheu esse e não escolheu o outro, né? Então tem toda uma análise metacognitiva dentro da representação. Reforçando aquela ideia, né? Tem gente que acha, pô, que representação, nunca vou escolher essa aqui. Lá a gente viu que, por exemplo, num livro infantil você poderia usar essa representação, ela tem valor lá, e a gente traz Picasso, né? Para mostrar que Picasso, ele começou nesse estudo aqui, para chegar aqui, né? E não só lá. Então, alguém que riu desse aqui, desse desenho desse touro aqui, é um desenho daquele tipo que vale muito dinheiro, certo? E tudo isso para sensibilizar o aluno que uma representação é boa ou ruim, dependendo do que você está querendo fazer com ela. Então, de novo, o processo metacognitivo em cima de uma representação semiótica. Aí a gente mostra, não estou encurtando, né, que a questão da representação, aqui é como que crianças até adultos desenham cilindros. A gente quer mostrar para o aluno que a capacidade dele, a habilidade dele de fazer uma representação vai mudar com a idade, certo? Isso está para o professor e a gente sugere que o professor mostre isso para o aluno. Que o aluno tenha uma consciência de que a habilidade que ele tem, né, a capacidade que ele tem para poder fazer representações evolui no tempo, não é uma coisa estática. A gente também mostra que aspectos culturais influenciam a maneira de representar. Então tem uma componente sociocultural, uma componente étnico-matemática relacionado com esse processo de metacognição e processos semióticos, né? Aqui como filho de tecelões, oleiros e fazendeiros, desenham pirâmides e cilindros. Então veja que ser filho de oleiro te dá mais variedade na representação, né? E aqui foi um exercício bacana que a gente pediu para desenhar círculos no ar. E aí ontem quase todo mundo começou desenhando de cima no sentido anti-horário.
enquanto que se você vai para o Oriente, eles começam de baixo no sentido horário, para mostrar que essas representações têm uma componente cultural, né? Outro foi, eu prometi R$200 para quem viesse aqui nessa parede e desenhasse um ponto. Aí sempre tem alguém que tenta desenhar, né? Mas ninguém nunca ganhou meus R$200. E aí, aqui a gente de forma explícita tenta colocar essa ideia da semiótica, né? Em matemática você só associa, você só acessa os objetos pelas representações. Outra coisa que eu observei é que como levar isso para as pessoas, né? Para o grande público, né? Então, esse quadro aqui foi revolucionário, né? Mostrou para as pessoas a questão da semiótica. Está escrito aqui em francês: isso não é um cachimbo. O que isso é um cachimbo? Não, isso é uma representação de um cachimbo. É um desenho de um cachimbo. E o autor falou: se você acha que isso é um cachimbo, tenta fumar. Você não consegue fumar, isso não é um cachimbo. Isso foi levado para as grandes massas, né, nesse filme. Bom, considerações finais. Quais são os nossos objetivos aqui, né? Então, primeiro é sensibilizar os colegas que produzem materiais didáticos ou paradidáticos para o tema. Então, já que a gente quer tentar usar o livro didático como uma ponte, né, entre a pesquisa e a sala de aula, então, os autores, considerar isso. Pô, eu tenho um instrumento, estou escrevendo um livro, por que eu não posso usá-lo para fortalecer essa conexão, né? E a outra é mostrar exemplos de como um livro didático, uma coisa é falar assim, dá para fazer, e não mostra um exemplo, né? Então aqui tem exemplos mostrando como que você pode levar semiótica e metacognição lá na escola básica pelo livro didático. Então, só o texto didático é muito pouco, não tem orientação, né? Os artigos científicos são muito diferentes, tem muitos detalhes técnicos. Então, o livro didático, com o manual do professor, na concepção do projeto Livro Aberto, tenta colocar um equilíbrio nisso, tá certo? E estabelecer essa relação. A outra, assim, próximos passos, é tentar estabelecer metodologias para verificar se de fato a nossa proposta de usar o livro está funcionando ou não, né? A gente tem que chegar e fazer um teste para ver se o livro de fato funciona como esse conector, né? Em particular, saber sobre a percepção do professor em termos da sua formação continuada. Não precisa ler tudo isso aqui, é um texto no slide. Eu acho que essa conexão da pesquisa com a sala de aula, né? Nós que trabalhamos com formação de professores formação inicial de professores, a gente deveria tornar isso natural, né? Os professores que se formam nas universidades deveriam considerar, quando forem para lá, sempre pesquisa como um instrumento para ajudar na sua profissão, né? Porque às vezes o aluno se forma e nem vê, não carrega consigo esse procedimento. Então, obrigado, colabore conosco, esse é o endereço, e aí eu termino a minha fala. E acho que termino também.